Olá, caros alunos e professores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou corrigir as atividades propostas no PET 1 do volume 1 para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever em meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Caros alunos, compartilhem esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E para você, professor, você pode compartilhar esse vídeo com os seus alunos para que eles possam também corrigir as atividades caso já as tenham feito. Bom, alunos, depois de vocês terem lido o conteúdo dessa semana do seu PET, também ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação, é hora de você testar os seus conhecimentos ou então corrigir as suas respostas caso você já as tenha feito. Questão 1. Leia este texto. Populações inteiras, nas cidades e na zona rural, dispõem de uma parafernália digital global como fonte de educação e formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica, com as formas tradicionais e orais, é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica com estilos e valores culturais de outras sociedades pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto a necessidade de uma cultura tradicional, de posse de uma educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passa a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais, um novo modelo de educação. Bom, com base no texto, pessoal, e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no macro da globalização, depreende-se que o que nós podemos entender desse texto? Letra A. A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas. Sim. E, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular concepções tradicionais de educação. Exatamente isso, o confronto entre o tradicional e o novo. O tradicional representando uma cultura que não pode ser perdida nas concepções tradicionais de educação, mas, por outro lado, nós precisamos de reformular, trazer as tecnologias para dentro desse processo de ensino e aprendizagem. As outras estão erradas na apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para o benefício próprio. E é fonte de conflitos e ressentimentos. Na verdade, nessa apropriação ela não pode existir, até mesmo porque vai haver sim esse ressentimento. Mas, na verdade, segundo o texto, o que pode se acontecer é uma incorporação que vai trazer uma inspiração e não uma absorção total da cultura de outros lugares, trazendo benefício próprio. Muito pelo contrário, ressentimentos e conflitos. Letra C. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância de uma cultura urbana, tornam obsoletas as formas de educação tradicionais próprias no meio rural. Na verdade, está fazendo uma dicotomia do espaço rural com o espaço urbano na forma de ensinar. Na verdade, faz parte ambas do processo de globalização, mas nós não podemos excluir as formas tradicionais de ensinar e não são exclusivas do meio rural. Nós temos também no espaço urbano. O que precisamos fazer, na verdade, é atualizar, reformular as concepções tradicionais de educação. Letra D. As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação basicamente como um meio de comunicação mútua, e não os veem como fonte de educação e cultura. Muito pelo contrário, estamos sim incorporando os instrumentos e as tecnologias de informação no processo de ensino-aprendizagem. E são fontes, sim, de educação e cultura. E a letra E também está errada, porque fala-se que a intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos é uma característica do processo de globalização.
está dissociada aí do desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio rural. Não tem como dissociar, separar esse processo de introdução das tecnologias da globalização no meio rural e essa concepção de separação está equivocada. Questão 2. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos, como o uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa, dos métodos mais avançados, como a produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias bem mais delineadas. Bom, a classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias. A oposição, pessoal, se faz referência à agricultura ou à pecuária intensiva e extensiva. De um lado, nós temos a agropecuária intensiva com grande uso de tecnologias, de ferramentas avançadas, e a extensiva mais tradicional, bem rudimentar. Portanto, letra D. Questão 3 do Enem 2010. Antes eram apenas as grandes cidades que apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos cada vez mais sofisticadas e sobrecarregadas de artifícios. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro é: gente, nós estamos falando do aumento do aproveitamento de solos menos férteis, no processo aí de reutilização do solo através de técnicas mais modernas, para trazer mais fertilidade ao solo. Isso está sendo muito comum no meio rural. O processo de redução de concentração de terras não se observa. A ampliação do isolamento do espaço rural, muito pelo contrário, o espaço rural está em constante conexão com outros espaços rurais e com o meio urbano principalmente. A estagnação da fronteira agrícola no país? Não, a fronteira agrícola está cada vez mais viva para a região centro-oeste, principalmente agora mais recente, para a região norte do país. A diminuição do nível de emprego formal. Nós temos uma formalização do emprego através da introdução das tecnologias. Por incrível que pareça, nós temos aí no setor agrícola rural um aumento do nível do emprego formal. Questão 4 do Enem 2010 também. Nós temos aqui um gráfico de pizza mostrando aí as propriedades rurais do país acima de 1.000 hectares, de 100 até 1.000 hectares, de 10 até 100 hectares e até 10 hectares e as porcentagens referentes a cada um dessas propriedades. E a questão diz o seguinte: o gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que características da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? Bom, nós temos aqui mais uma vez sendo representado a concentração de terras na mão de poucos. O tradicional conceito de latifundiário. Isso está sendo representado através desse gráfico. E as outras estão erradas, como a existência de poucas terras agricultáveis, o domínio territorial de minifúndios, a primazia da agricultura familiar, a debilidade dos plantations modernos. Enfim, é a letra A que é a opção correta que está sendo representada na estrutura fundiária brasileira no gráfico. Questão 5. Leia o texto. Bom, a raiz da desigualdade social está na concentração de terras rurais nas mãos de poucas famílias ou empresas. Cerca de 3% do total das propriedades rurais do país são latifúndios, ou seja, têm mais de 1.000 hectares e ocupam 56,7% das terras agricultáveis, de acordo com o Atlas Fundiário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Em outras palavras, a área ocupada pelos estados São Paulo e Paraná, juntos, está nas mãos dos 300 maiores proprietários rurais, enquanto que 4,8 milhões de famílias estão à espera de chão para plantar. Um dos exemplos do grau de concentração de terras em nosso país é a área de 4,5 milhões de hectares localizada na Terra do Meio, no coração do Pará, do grupo CR Almeida, do empresário Cecílio do Rego Almeida, que reivindica para si. Bom, com base no texto, faça o que se pede. Letra A. Relacione esse tipo de propriedade e o problema da migração rural-urbano. Bem, pessoal, a propriedade apresentada no texto se refere aos latifúndios, que são grandes propriedades agrícolas com extensão
né, pertencente a um único dono ou uma única empresa. Né? Esses grandes latifundiários expandem suas terras comprando, né, dos minifundiários, dos pequenos produtores, né, e forçam eles a praticar a migração do campo para a cidade. Nós conhecemos como êxodo rural. E essa migração forçada se torna um problema porque a cidade não está preparada para receber esse contingente populacional, faltando estrutura urbana suficiente para receber então essa população recém-migrada. Letra B. Identifique um reflexo social derivado da concentração de terras em nosso país. Bom, dentre os reflexos sociais ocasionados, né, pela concentração de terras em nosso país, nós temos aí o aumento da violência, tanto urbana quanto rural. No campo, nós temos a violência que se dá por meio dos conflitos, né, entre os grandes proprietários de terras e os sem terras, por exemplo. Nas cidades, nós temos também o aumento da violência urbana pela população que não foi absorvida pelo mercado de trabalho e parte então para a ilegalidade e assim sobreviver nesse espaço urbano. São consequências aí, fruto então dessa concentração de terras em nosso país. Bem, pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu realizei a correção das atividades propostas no PET 1 para a primeira semana do primeiro ano do ensino médio. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado!